Iniciaremos a resolução da questão 04 do concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas, ano 2017. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que, se é injetora e não é sobrejetora, então ela é bijetora. Se é sobrejetora, então ela é injetora. Se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Se é injetora, então ela é sobrejetora. Se é sobrejetora e não é injetora, então ela é bijetora. É uma questão teórica envolvendo injeção, sobrejeção e bijeção. Além de apenas resolver, nós faremos, como tem sido habitual em nossas resoluções, comentários sobre o assunto para que você possa trabalhar e ter condições de resolver questões semelhantes em provas posteriores. Então, quando é que uma função é sobrejetora? Por definição, se eu tenho uma função f de a em b, ela será sobrejetora se, para todo y pertencente a b, existe um x pertencente a A, tal que o f de x é igual a y. Traduzindo, o que isso significa? Significa que uma função será sobrejetora sempre que a imagem for igual ao contradomínio. Por quê? Eu tenho uma função de A em B. A é o domínio. Nós vimos na definição de função que de todo elemento do conjunto A tem que sair uma seta e só pode sair uma seta. É a definição de função. O conjunto A ele tem que ter seta partindo de todos os elementos e apenas uma seta. O conjunto de chegada, não. O contradomínio ele pode ter elementos livres, não correspondentes com o domínio. Então, se eu tenho todos os elementos do contradomínio em correspondência com os elementos do domínio, eu posso garantir que a imagem é o próprio contradomínio. Então, sempre que a imagem for igual ao contradomínio, eu terei uma função sobrejetora. Por exemplo, eu tenho a função f de a em b, definida por f de x igual a x2. Se eu tomar elementos específicos, menos 1, 0, 1 e 2 no domínio, e buscar os elementos do contradomínio 0, 1 e 4, veja o que acontece. Quando x é menos 1, o y é 1, a imagem que está aqui. Quando o x é 0, a imagem é 0. Quando o x é 1, a imagem é 1. Quando o x é 2, a imagem é 4. Percebam que o contradomínio é 0, 1 e 4. E a imagem também. Os elementos do y que se correspondem com os elementos de x, eles são o próprio conjunto de chegada. Se a imagem é igual ao contradomínio, a função é sobrejetora. Percebam que aqui, no elemento 1, sai uma seta do 1 até o 1 na imagem, sai uma seta do menos 1 até o 1 na imagem. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Mas aqui no elemento 1 eu tenho uma imagem que está se correspondendo com dois elementos do domínio. E por que eu estou dando essa informação? Porque a definição de função injetora, ela trata exatamente esse aspecto aqui. Se não, vejamos, quando é que uma função é injetora? Ela é injetora sempre que eu tomar dois elementos diferentes do domínio e obtiver dois elementos diferentes na imagem. Então, eu não posso ter dois elementos do domínio diferente dando imagens iguais, que foi o que aconteceu aqui. Eu tenho dois elementos diferentes do domínio dando uma imagem igual. Então, a função definida ela é sobrejetora, mas ela contraria a definição de injeção. Ela não é injetora, porque sempre que eu tomar dois elementos diferentes no x, eu tenho que ter dois elementos diferentes no y. E eu posso, equivalentemente, definir a função injetora da seguinte forma. Sempre que eu tiver um x1 igual ao x2, o y1 tem que ser igual ao y2. Eu tenho imagens diferentes para domínios diferentes, eu tenho imagens iguais para domínios iguais. Então, se eu tomar agora a função f de x
domínio 0, 1, 2 e 3, imagem 1, 3, 5, 7, 9, na função f de x igual a 2x mais 1, o que acontece? O 0 vai dar 1, porque 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. O 1, 2 mais 1 dá 3. O 2, 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. O 3, 2 vezes 3, 3, mais 1 dá 7. Só que eu tenho um 9 aqui sobrando. Se o 9 sobrou no contradomínio, a imagem não é igual ao contradomínio. Então, ela não é sobrejetora, porque a imagem é diferente do contradomínio. Mas para cada elemento do domínio diferente, eu tenho um elemento na imagem diferente. Essa é a caracterização de uma função injetora. E quando que eu tenho uma função bijetora? Quando ela atende às duas características. Ela é sobrejetora, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, e ela é injetora. Portanto, para todo x1 diferente de x2, eu terei y1 diferente de y2. Qual é a diferença em termos de definição teórica? Para qualquer y do contradomínio, existe um único x. Veja que na sobrejeção eu digo para cada y do domínio eu tenho um x, não é? Para cada y do contradomínio eu tenho um x no domínio tal que o y é igual a f de x. Na injetora eu tenho imagens diferentes para números do domínio diferentes. Na bijetora eu tenho para cada elemento do contradomínio apenas um elemento do domínio. Existe apenas um. Essa barrinha aqui significa isso. Esse é o sinal de existe e a barrinha significa existe um único. Então, na bijeção, quando eu tenho função bijetora, para cada y do contradomínio, existe um único x do domínio, tal que o f de x é igual ao y. Tomando mais um exemplo, se eu tenho 0, 1, 2, 3, e a função é x mais 1, é só somar. 0 gera 1, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera o 4. Então, percebo que agora, para cada elemento do domínio, se o elemento do domínio é diferente, eu tenho um elemento diferente na imagem, e a imagem é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Se para cada x diferente eu tenho um y diferente, ela é injetora. Se ela é sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio. E se x distintos geram y distintos, ela também é sobrejetora. Se ela atende às duas condições, ela é bijetora. Portanto, para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Vamos para as opções. Se é injetora e não é sobrejetora, ela pode ser bijetora? Não. Por quê? Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ela não pode deixar de ser uma das duas. Então, o item A está incorreto. O item B, se é sobrejetora, então ela é bijetora? Não. O inverso é verdade. Se ela for injetora, ela é sobrejetora. Porque para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Mas o fato de ser sobrejetora não garante que ela é injetora. Porque a sobrejeção só garante que a imagem é igual ao contradomínio. Então, o item B é errado. Item C, se é injetora e sobrejetora, então é bijetora? Correto. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. O item D, se é injetora, então ela é sobrejetora? Não necessariamente, porque são definições diferentes. E por fim, se é sobrejetora e não é injetora, então ela é bijetora? Não. O item D incorreto e o item E também incorreto, porque para ser bijetora tem que ser sobrejetora e injetora. Tranquilo? Então, a opção correta, C. Se é injetiva e bijetiva, ela é bijetiva. Reconhecimento por meio de gráficos. Nós vimos em aulas anteriores que para eu saber se uma função existe ou não, se ela está ou não definida, eu traço retas paralelas ao eixo y. Agora, para eu saber o tipo de função, eu traço retas paralelas ao eixo x. O que acontece? Primeiro caso, se as retas paralelas ao eixo x, se elas tocarem o gráfico em apenas um ponto, ou se não tocarem o gráfico, percebam que na função b, o gráfico está definido aqui, ó, nos não negativos como domínio, o gráfico está a partir daqui. Então, se eu passar retas paralelas ao eixo y, aliás, ao eixo x, ela não vai tocar o gráfico aqui. Então, sempre que tocar em um ponto, ou não tocar, eu tenho uma função injetora. Percebam que é função. Se eu traçar retas paralelas ao eixo y, só vai tocar o gráfico num ponto.
Se eu traçar retas paralelas ao eixo y, só vai tocar um gráfico no ponto. Você poderia dizer, mas a esquerda do y não está tocando. Sim, não está tocando, mas não está definida no domínio. Por isso é importante você sempre observar o domínio da função. O domínio são os reais não negativos. Portanto, o domínio dessa função ela é do zero à direita. Eu não tenho função aqui, ela não está definida. Tá? Então, isto aqui é uma função por causa do domínio definido nos reais não negativos. O que nós estamos discutindo aqui não é se é ou não é função. Todos os gráficos são funções. Ele quer saber o tipo de função. Então, para eu saber se é função, retas paralelas ao eixo y. Sempre tem que tocar o gráfico e sempre tem que tocar num ponto. É a definição de função. Para todo x existe um y único, tal que o par xy pertence à função. Mas para eu identificar se é ou não função, eu traço retas paralelas ao eixo x. Tocar no ponto ou não tocar é injetividade. Então, essas duas funções são injetoras. Quando é que é sobrejetora? Se cortar o gráfico em um ou mais pontos. Percebam que aqui, traçando retas paralelas ao eixo x, no gráfico só corta o gráfico num único ponto. Mas se eu traçar a função f de x igual a x2, definidos com imagens não negativas, então percebam que o y é do zero acima, o mínimo da função está aqui, o ponto mínimo está na origem, eu sempre terei retas tocando em um ou em mais de um ponto, mas é função. Aqui ele toca em mais de um ponto. Essa reta toca em 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Mas se você observar, é função, porque qualquer reta paralela ao eixo y só vai cortar o gráfico uma única vez. Do mesmo modo aqui, qualquer reta paralela ao eixo y só vai cortar o gráfico uma única vez. Então, é função. Agora, qual tipo? Se tocar o gráfico em um ponto ou em mais de um, é uma função sobrejetora. Então, nós temos aqui as funções sobrejetoras. E quando é que eu tenho uma função bijetora? Quando o gráfico só é tocado por retas paralelas ao eixo x uma única vez. Então, qualquer reta que eu traçar paralela ao eixo x só vai cortar o gráfico uma vez, é bijetora. Qualquer reta que eu traçar paralela ao eixo x só vai cortar o gráfico uma única vez, então ela é bijetora. A função f de x 2x é bijetora e a função f de x igual a x vezes o módulo de x também é bijetora. Tranquilo? Novamente, eu não estou discutindo se é função, porque ela é função. Percebam que todas as retas paralelas ao eixo y cortam o gráfico apenas uma vez. Só corta o gráfico uma vez. Só corta o gráfico uma vez. Então, todas são funções. Agora, qual tipo? Se não tocar ou tocar uma vez, é injetora. Se tocar uma ou mais vezes, é sobrejetora. E se sempre tocar uma vez, ela é bijetora. Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E, se possível, inscreva-se no canal. Forte abraço, até a próxima. Valeu!